Muita gente vive com dificuldade de dizer não e vai ficando com relações super desgastadas, vai ficando cada vez mais cansado, né, vai ficando de fato sobrecarregado, porque nós temos que aprender a dizer não e colocar limites, porque somos seres com recursos limitados. A gente não aguenta todas as coisas, por mais que a gente pense que sim. Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo hoje a psicóloga Jéssica Oliveira. Seja bem-vinda, Jéssica, que bom te receber. Convite. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada. Vamos sentar aqui para conversarmos mais, porque eu tô doida para aprender um pouco mais sobre como falar não. Você sabe que eu precisei ir para um grupo de apoio para aprender a falar não, porque eu não sabia falar não, né, para Sério? ninguém. Agora eu já sei um pouquinho. Que bom. É, Temos que aprender. é um libertador, né. Sim. Sabe uma coisa que eu sempre observo nas pessoas? A maioria das pessoas que sofrem com a dependência emocional, elas estão sempre em busca de serem amadas e não respeitadas. Então, devido ao medo do abandono, da rejeição, elas acabam sempre passando por cima dos próprios limites para agradar o outro pelo medo de perder, pelo medo de ser rejeitado, criticado. É verdade. Eu senti essa nuance, obviamente, mas eu também senti uma outra coisa que eu não sei nem se faz sentido, mas eu identifiquei em mim, uma certa soberba de achar que eu era a Mulher Maravilha, de que eu aguentava todo o peso nas minhas costas, que eu dava conta de tudo. Quando os psicólogos me perguntavam assim: "Tá, mas e qual é o seu limite?" Eu falava: "Mas como assim? Tá, até onde você consegue?" Eu falava: "Tá tudo bem, eu consigo. Você dá conta de tudo?" "É, eu tenho dado. Dá, eu consigo." É que dependendo da educação que nós tivemos, nós não fomos ensinados a impor limites, não fomos validados. Então a gente cresce sem limite, entra para os relacionamentos no geral, amoroso, amizade, familiar ou no trabalho, e a gente não sabe nem quais são os nossos limites. Então como que eu vou impor se eu não me conheço, se eu não tenho autoconhecimento? Perfeito, era mais ou menos isso que eu sentia mesmo. Eu achava que eu dava conta de tudo. Aí E eu aí vi entra a que codependência tinha uma também. tal de soberba nisso, que era assim: "Pô, eu tô me achando, né." Exatamente. Eu adorava ser a Mulher Maravilha em qualquer festa fantasia, depois eu tirei até essas fantasias da minha vida e, de fato, do meu imaginário. Não, não sou Exatamente. Mulher Maravilha. E quem sofre com a codependência se sente muito útil fazendo tudo por todo mundo, só que se sobrecarrega, porque passa por cima de si para agradar o outro e isso normalmente não é validado, não é respeitado, você não se sente valorizada. E você nunca vai saber quem está por perto se te ama ou se ama tudo aquilo que você faz por elas. Olha lá como é importante isso. E aí é tão gostoso quando a gente aprende que pode dizer não e vai continuar sendo amada, né. Que a Exatamente. gente é amada apesar de quem somos, isso é tão bom. Essa é a forma mais fácil de você descobrir se as pessoas que estão por perto realmente te amam. Quando você começa a impor limites, a dizer não, você também perde o medo de se frustrar. Você precisa aprender a receber o não também. Então, as pessoas que têm muita dificuldade em dizer não, normalmente também ficam muito frustradas quando recebem o não. E isso é respeito na relação, né? Então eu tenho o direito de te dizer não e isso não significa que eu não te amo, que eu não te respeito. Pelo contrário, a gente consegue estabelecer uma relação de confiança. Perfeito. Uma outra coisinha que eu aprendi aqui no Vida Melhor, não sabia também, é que quando a gente faz tudo pelo outro, faz aquilo que o outro é capaz de fazer, a gente de alguma forma está humilhando o outro, né, e não fazendo engrandecer. Isso também quebrou Exatamente. minhas pernas, eu falei: "Nossa", então porque eu tinha dificuldade de falar não para os meus filhos muitas vezes, e aí eu vi que eu estava tirando deles a possibilidade de crescimento, né. Você impede que o outro acerte, erre e aprenda com os próprios erros e evolua com isso. Então, tem até uma certa arrogância de que deixa que eu faço tudo, como se o outro não fosse capaz de fazer, errar e aprender. Por isso que eu falo da soberba, né, que eu vi isso em mim, eu falei: "Gente, que arrogância da minha parte, né, de achar que eu faço melhor talvez, ou de que o outro é incapaz, né." Sim, e como que eles vão crescer se eles não errarem, não aprenderem com os próprios erros? Não Pois tem é. como. Agora, é muito difícil. Ontem eu estava até fazendo minha unha, retocando o cabelo, e aí estava conversando com a cabeleireira, a gente falando sobre a nossa dificuldade, principalmente como mãe, de muitas vezes ver o filho com uma necessidade, sei lá, de alguma coisa, de algo supérfluo até muitas vezes. Ela estava falando que
Como é que ela ia para casa comer arroz, feijão e carne, sabendo que a filha dela só tinha arroz e feijão, né, em que ela não conseguia não ajudar, não se comprometer com aluguel, não se comprometer com algumas coisas dessa forma. É difícil demais pra É muito gente. difícil para quem tem filhos, mas são com os desafios da vida que eles vão crescer, que eles vão aprender. Então não queiram, né, tirar todos os desafios da frente dos filhos achando que estão ajudando. Pelo contrário, a gente tem que deixar, assim como eu, como você, a gente teve que aprender muito na vida sozinha, né? E errar, acertar, aprender, crescer. Então faz parte da evolução humana. A gente tem que lembrar disso. A nossa geração, a sua não, que você acha que é bem novinha, mas a minha geração, veio com muita vontade de fazer diferente, eu não sei porquê. Hoje eu vejo que meus pais acertaram totalmente. A gente veio com vontade de fazer diferente, de fazer tudo pelos filhos, de ser amigão dos filhos, e a E gente não perdeu a impõe mão, né. limites, exatamente. Não impõe limites e aí se tornam adultos que não sabem impor limites, acham que podem tudo e também entram nessa dicotomia de sim ou não. Até quando que eu posso ceder? Até onde eu posso ir para agradar o outro? E como que eu preservo o meu amor próprio e a minha autoestima? Onde fica? E a saúde às vezes fica comprometida nessa história da gente não Sim, saber falar não, né. exatamente. Eu sofria na época de não saber falar não com muita ansiedade. Tinha uma falta de ar que quase que me matava. E aí depois que eu fui aprendendo, eu vi que o não realmente liberta. Sim, e nos liberta de relações tóxicas em todos os sentidos também, né? Porque normalmente as pessoas que têm dependência emocional, elas têm esse medo de perder, de serem criticadas, de serem julgadas, e elas acabam permanecendo em relações tóxicas exatamente por não saber até onde deixar o outro ir, né? Então, o meu limite, o seu limite começa quando o meu termina, né? Olha que legal, eu fiz a palavra do dia hoje e aí estou fazendo agora uma ligação desse nosso assunto, porque estava falando das palavras de Jesus quando ele diz que o fardo dele é leve, né, que o jugo dele é suave e o fardo é leve, que é a relação ideal, né, de jugo suave e de fardo leve. Às vezes a gente, porque não fala não, faz a pessoa quase que um escravo nosso, né, porque a gente está fazendo tudo por ela, é aquilo que você Exatamente. falou, se ela falar não pra gente, a gente vai também E o outro não fica saber receber o nosso condicionado, né? não. Então, É, sempre que ele te procura, ele tem você. Sempre que ele te pede, você está disponível. Então, você condiciona o outro a sempre receber o sim. Quando você diz não, você não me ama, você mudou, você está diferente. E aí começa o julgamento e a crítica e o medo de ser abandonado. bom diagnóstico. Agora como é que as pessoas que estão em casa vão mudar isso? Buscando autoconhecimento, fortalecendo o amor próprio, a autoestima. Meus livros estão aí cheios de técnicas para vocês aplicarem. Ah, me fala uma, vai, pra gente deixar aqui de exercício de final de semana para quem está Já assistindo. comecem a exercitar o não hoje, né? Quando foi a última vez que vocês disseram não para alguém? Pelo medo do que o outro vai achar, pelo medo do abandono. Comecem a dizer não. Se você não está com vontade, se você não quer ir naquele encontro, aprenda a dizer não, marque para outro dia, né? Ou até mesmo com os pais, às vezes a gente tem que dizer não também, porque tem pais que acham que os filhos nunca se tornam adultos e querem sempre interferir na vida dos filhos. Então comece pelos mais próximos. Perfeito. E olha, falando agora de filhos adultos, nós pais vamos continuar amando, né. Ontem eu queria ver meu neto e aí eu mandei uma mensagem para o meu filho e pra minha nora falando: "Ai, eu queria ver o Bernardo hoje que amanhã eu vou viajar", e aí eles falaram: "Ai, hoje não vai dar não mãe", o meu filho respondeu: "O B teve febre, a gente vai ficar com ele aqui em casa quietinho". Tá tudo bem, e eu continuo o amando muito. Tá Exatamente. certo que hoje ele pediu para eu não ir à academia, o Bernardo, porque estava com saudade de mim, e me ligou chorando, e eu fiquei toda envaidecida, e eu disse: "Sim, a vovó vai ficar aqui te esperando". E fiquei, e não me arrependo, porque também foi o que você falou, se você não estiver com vontade de ir àquele encontro, tudo bem você falar não. No caso, o meu encontro com esse amor da minha vida, eu estava com muita Você vontade. sempre quer vê-lo, né? Gente, não busquem só o amor do outro, busquem o respeito. Assim a gente vai ter relações saudáveis em todos os campos da nossa vida. Importante, buscar o respeito. No trabalho, às vezes é difícil dizer não, principalmente se for para um chefe. E às vezes as pessoas ficam também desgastadas e magoadas nessa relação. Como é que a gente aplica um não com sabedoria quando é para alguém que representa, na hierarquia, alguém acima da gente? É o que eu sempre falo, né? Existe uma grande diferença entre chefe e líder.
O líder, ele vai entender o seu não. O chefe, talvez, ele vai te julgar, vai te ameaçar. Então, nós também precisamos escolher o local de trabalho que nós queremos permanecer. E, às vezes, em muitos dos casos, a gente precisa se preparar para se retirar desse local, porque se o outro não vai mudar, eu preciso me fortalecer, mudar e me retirar dessa situação, porque a gente não tem o controle do outro, né? Perfeito. E ela falou de chefe, mas eu agora já estou pensando em você que vive uma relação tóxica, talvez um relacionamento abusivo, talvez com uma violência emocional ou física dentro da sua casa. Exatamente. Como que eu vou aplicar o não para uma pessoa que, quando eu digo não, ela me traz o tratamento de silêncio, ela me ameaça, ela mente, ela trai, ela some, ela pode ser agressiva fisicamente ou psicologicamente. Então, em algumas relações, não existe outra saída a não ser você se fortalecer para se retirar. Então, não vale tudo por amor, e isso não é amor. Passar por cima dos seus limites não é demonstração de amor. Pelo contrário, é falta de amor próprio. Perfeito. Agora, eu queria te pedir, Jéssica, para você deixar uma consideração final, um recado para quem está assistindo, porque a gente já tem que entregar para o horário eleitoral gratuito. Vamos lá, gente. Busquem autoconhecimento, façam terapias. Tem bons livros aí hoje disponíveis para todo mundo. No meu Instagram, nas minhas redes sociais, vocês conseguem baixar os meus livros em PDF e áudio. Tem várias técnicas para vocês fortalecerem o amor próprio e a autoestima de vocês. E a minha dica é essa: busquem autoconhecimento. Perfeito. Ó, lá no Instagram é Psi Jéssica Oliveira 88. Ela tem 3 livros digitais lá. Você vai encontrar o caminho certo. Psi Jéssica Oliveira 88. E o contato dela para você até marcar a sua primeira sessão de terapia, olha que maravilha. É o 11 9 80 49 85 51. 11 9 80 49 85 51. Independente disso, todo mundo seguindo agora. A Psi Jéssica Oliveira 88. Eu amei Eu te também receber, adorei, te conhecer, obrigada. adorei nosso bate-papo. Adorei. E até a próxima. Eu vou te aguardar, Até a tá bom? próxima.